Bom dia, Terceira Igreja, bom dia, amados irmãos. E é uma alegria nesta manhã podermos louvar ao Senhor. E este cântico que nós vamos cantar agora, ele diz que em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei. Que não importe as circunstâncias para você adorar e louvar ao Senhor. E eu convido neste momento você cantar com alegria ao Deus da nossa vida, aquele que é merecedor de toda honra e de toda glória. Adoração, ó Jesus, és tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com fé em ti fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com fé em ti fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei, Senhor. Te louvarei, em todo tempo te adorarei, em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei. Jesus, eu te louvarei, aleluia, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus.
meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Muito obrigado pela sua atenção desde já. E hoje nós vamos falar sobre o proibido. Você tem noção do poder do proibido na sua vida? Você já percebeu como o proibido nos atrai? Como aquilo que é proibido te atrai? Pode ser algo pequeno, pode ser algo grande, pode ser algo antigo, pode ser algo novo, mas tudo aquilo que é proibido chama a nossa atenção. E eu quero pensar com você, baseado no texto de Gênesis, no capítulo 2, a partir do verso 15, que conta lá a história do primeiro proibido, na primeira situação envolvendo, antes mesmo do pecado, algo que não poderia ser tocado. Talvez você esteja vivendo a mesma situação que Adão e Eva viveram. Existe algo que está chamando a sua atenção, chamando o foco da sua vida, mas você sabe que não pode. Gênesis capítulo 2, a partir do verso 15, a palavra de Deus diz assim: E tomou o Senhor, Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Você com certeza conhece essa história e com certeza já ouviu muitos pastores pregarem isso. Mas hoje eu quero pensar com você a mesma situação que Adão e Eva viveram, você também viveu. Vive e viverá. Sempre haverá alguma coisa que alguém considera que é proibido, que não pode, que não deve, mas que nos atrai. Eu quero pensar exatamente por que o proibido nos atrai. Por que o proibido chama a atenção nossa, o nosso foco? Eu quero pensar com você rapidamente hoje, em primeiro lugar, que o proibido nos atrai porque é plantado, regado e colhido em nós. Mas aquilo que é proibido é uma árvore? Não, é como se fosse uma árvore. Você faz parte de uma família, faz parte de uma cidade, faz parte de um bairro. Você cresceu em um bairro, em uma casa, em uma família que estava em uma cidade. E com o passar do tempo, se você observar a vida das pessoas que viveram na mesma cidade que você viveu desde pequeno, você vai observar que a maioria das pessoas dessa cidade tem alguns costumes em comum. E algumas coisas nós podemos observar que esses costumes ficam em nós. Você pode viajar o mundo todo, você pode mudar de patamar de vida financeira, mas aquelas primeiras informações que são colocadas na sua mente, que fazem parte do seu cotidiano, impactam a sua vida aonde você estiver. A palavra de Deus fala sobre os pais, o poder que os pais têm sobre os seus filhos, falando: ensina o menino no caminho que deve andar e ele certamente não se desviará. Agora, o problema não é o caminho que ele não vai se desviar. O problema é que você e eu e toda a humanidade desta geração foi ensinada pelos seus pais, pelos seus avós, pelas suas famílias, pelo seu ambiente, coisas que são boas e coisas que são ruins. A palavra de Deus fala em Gálatas, no capítulo 6, no verso 6, assim sobre esse assunto. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Não erreis, não se deixe escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também colherá. Porque o que semeia na sua carne,
da carne colherá a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Por que eu estou falando sobre isso? Porque hoje talvez você esteja vivendo uma situação de atenção do proibido, porque este proibido te foi ensinado lá ainda pequeno, pela sua família, pelos seus familiares, pelos seus parentes, pela sua escola, a escola que você estudou, pelo ambiente que você viveu na primeira infância, no início da sua vida, na sua adolescência, e você vai perceber que esse proibido chama a sua atenção até hoje. E você não sabe por quê. E aí, isso é muito comum, principalmente com pessoas que não nasceram num lar cristão. Exatamente porque quando a pessoa entrega a sua vida a Cristo, Deus faz dela uma nova vida, dá uma nova oportunidade, dá um novo jeito de viver. Só que nós nos convertemos, nós entregamos a nossa vida a Cristo, mas a nossa essência está lá. A nossa fonte de vida ainda continua a mesma. Nós não mudamos de família. Nós não esquecemos as coisas que as nossas famílias nos ensinaram, o ambiente de vida que formou o nosso caráter. Então eu quero pensar com você, querido, que você talvez esteja vivendo uma crise de algo proibido e não sabe por quê. Meu querido, a fonte dessa situação não vem de hoje. E essa situação precisa ser tratada primeiramente com o amor de Deus e com os ensinos da palavra. Mas se você ainda não tem essa capacidade de manter-se longe daquilo que é proibido, você precisa buscar ajuda. Busque a ajuda de um profissional especializado na área que você está tendo dificuldade, porque essa situação de chamar a atenção com relação ao proibido é a mesma situação que Adão e Eva viveram. Ah, pastor, mas Adão e Eva não foram ensinados por Deus a pecar? Obviamente que não, mas eles tiveram a liberdade de escolha da mesma maneira que você tem. Então o problema não é o proibido chamar a sua atenção, o problema é você ceder ao proibido. Outra coisa que a gente pode aprender com relação à razão do porquê o proibido chama a sua atenção. O proibido chama a sua atenção porque encontra abrigo na sua mente e no estilo da sua vida. Toda situação proibida necessita de ter abrigo na sua vida. De alguma maneira, quando existe algo que chama atenção na sua mente e você sabe que aquilo não é bom ou aquilo não é correto, mas mesmo assim continua fazendo, essa situação ela encontrou abrigo. O que é um abrigo? O abrigo é um local seguro, que é protegido. Então, tenho visto algumas pessoas que infelizmente têm lutado contra vícios constantes, seja ele qual tipo, qual for, não importa qual é, e esse vício, muitas e muitas vezes, é protegido pelo seu próprio agente. E aí, então eu te pergunto, será que você não está protegendo aquilo que é proibido na sua vida? Muitas vezes o proibido chama a atenção porque ele encontra abrigo em nós, porque esse proibido tem uma ponta de desejo, uma ponta de prazer. Existe um preço a pagar para manter esse proibido, mas esse proibido não é totalmente descartado. Ele é apenas mantido. Conheço muitas pessoas que querem se livrar de muitas situações, mas na verdade elas não querem se livrar da situação por completo. Elas querem não perder o controle. Elas só querem não perder o controle, mas a situação ela não quer resolver. Então, querido, eu quero te dizer que o proibido
normalmente chama a sua atenção porque antes de chamar a sua atenção, o proibido já está aí dentro. Já existe uma semente, já existe um início que vai germinar e que vai crescer e que vai tentar tomar toda a sua vida. Tudo aquilo que chama a sua atenção e que é proibido, que é de alguma maneira ordenado para não fazer, mas continua chamando a sua atenção, você precisa orar ao Senhor, pedir ao Senhor: Senhor, me dá forças para combater essa situação, porque o proibido, ele encontrou abrigo na sua mente. Então, a dica que eu posso te dar é que você feche os abrigos que tem do proibido na sua vida. Isso mesmo, feche o abrigo que tem do proibido da sua vida. Se aquilo que é proibido chama a sua atenção e você sente algum tipo de prazer ou algum tipo de necessidade para executar algo que é proibido, peça ao Senhor: Senhor, eu fui criado em uma casa, em um lar que me foi ensinado que isso não era proibido. Me foi ensinado que isso era normal, que as pessoas que estavam no ambiente, na mesma cidade, na mesma escola, na mesma faculdade, isso todo mundo era normal, para todo mundo isso era normal, mas pela tua palavra é proibido. Eu até hoje tenho sentido alegria, prazer, jovialidade quando executo esse tipo de função que pela tua palavra é proibida. Então, meu irmão, peça ao Senhor: Senhor, me ensina a fechar os abrigos da minha mente para que esse proibido não tenha mais abrigo na minha vida. Então, peço a você que pegue essa situação, tenha atenção com os proibidos da sua vida, para que eles não encontrem abrigo na sua mente. Outra interessante situação que nós podemos destacar com relação à razão do porquê o proibido então chama a sua atenção e porquê o proibido tem feito parte da sua agenda, é porque nós normalmente fugimos daquilo que é proibido. Nos foi ensinado pelas nossas famílias, tanto da segunda geração para cá, quanto da primeira geração para cá, a fugir daquilo que era proibido. Realmente, não é que tenha sido errado, ok? Não é que tenha sido errado, mas isso tem um preço. Quando você foge de uma situação proibida e não sabe por que é proibido, na primeira oportunidade que você tiver em liberdade, você vai fazer exatamente aquilo que é proibido. Exatamente aquilo que foi proibido, exatamente aquilo vai ser feito. Por quê? Porque a pessoa não sabe o porquê é proibido. Qual é a consequência do proibido? Não foi mostrado a ela por que não pode fazer. E qual é a consequência? E não foi mostrado a ela em visão exemplos de pessoas que fizeram aquilo que estava errado e tiveram um preço alto na sua vida pessoal. Então, por que o proibido chama a sua atenção? Por que o proibido, ele mexe com a sua carne, mexe com a sua vida? Porque você foi ensinado a fugir dele. E aí, eu peço a sua atenção e a sua sabedoria, porque a palavra de Deus fala que em Tiago capítulo 4, a partir do verso 7, assim: sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Verso 8: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Uma coisa que a gente pode destacar é que nós fugimos do proibido, mas normalmente não nos sujeitamos ao Senhor. E quando vemos, já estamos fazendo aquilo que é proibido. Não sabe nem por que está fazendo.
Quando vê, já fez. Quando vê, já está envolvido. Quando vê, a coisa já foi. Então, querido, por que o proibido chama tanto a sua atenção? Por que o proibido tenta tomar a sua mente no seu dia, horas e horas? Por quê? Porque foi ensinado a você a fugir do proibido. Mas o problema é que você foge do proibido, mas não se submete ao Senhor. Quero te dizer, querido, que normalmente tudo aquilo que é proibido é mais forte do que nós. Tem um poder viciante muito grande, tem um poder envolvente, extremamente poderoso. E com isso você vai perdendo tempo na sua vida, vai perdendo função na sua vida, vai perdendo qualidade de vida. Então eu quero te dizer que, por favor, pare de fugir do proibido, mas vá e se sujeite ao Senhor. Porque quando você se sujeitar ao Senhor, esse proibido vai fugir de você. A palavra de Deus fala claramente, Tiago capítulo 4, no verso 7, que se nós nos sujeitarmos ao Senhor e resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Então, como pode você resistir àquilo que é proibido se você foi ensinado a fugir e não resistir? Não há como você resistir e fugir ao mesmo tempo. São coisas diferentes. Ou você resiste ou foge. O que nós temos visto, em geral, pessoas que fogem, não têm resistência com relação às tentações de Satanás, e Satanás não foge delas, óbvio. Por quê? Porque ela não resistiu e porque ela não se sujeitou ao Senhor. Mas ela foi ensinada, pequena, a fugir daquilo que é proibido. Eu quero te dizer, querido, que enquanto você não encarar essa situação de frente, sujeitando-se ao poder do Espírito Santo de Deus, essa situação não vai ser resolvida. Ou você encara de frente, de peito aberto, na presença do Senhor, sujeitando-se ao Senhor, aos ensinamentos do Senhor e resistindo ao poder de Satanás, você vai ver que se você fizer isso, você vai ter vitória. É certa. A vitória não é por sua causa, a vitória é por causa do poder de Jesus. Se você se sujeitar ao Senhor, resistir ao diabo, ele fugirá de você, incluindo aquilo que é proibido, que tem mexido com a sua mente, que tem mexido com a sua agenda, que tem mexido com a sua rotina, talvez algo que ninguém saiba, alguma agenda, alguma situação que tem feito o seu mover, a sua vida sair da rotina. Meu querido, sujeite-se ao Senhor, porque tudo aquilo que é proibido é mais forte do que a gente. Mas enquanto você fugir daquilo que é proibido, você não vai conseguir vencer. Você tem que encarar de frente, mas não sozinho, sujeitando-se ao Senhor, resistindo às tentações de Satanás, e você vai ver que esse proibido, dia após dia, será vencido, dia após dia, e você vai observar que a sua vida vai tender a melhorar com muita qualidade. Última coisa que a gente pode aprender com relação ao poder do proibido na nossa vida é que o poder do proibido se faz presente, ou seja, chama a sua atenção, porque ele encontra uma razão maior para estar na sua vida. Tudo aquilo que é proibido encontra uma razão maior para estar na sua vida. Não há possibilidade daquilo que é proibido não ter uma razão. Se você perceber, há quanto tempo você conhece pessoas que executam funções proibidas e que não mudam? Há quanto tempo? Por que o vício é mantido? Por que essa situação é mantida a longo prazo? Você tem que se perguntar, qual é a razão de eu estar fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Qual a razão? Existe uma razão maior. Não há como manter uma situação proibida sem uma razão maior. Ela é mantida porque tem uma razão maior. E essa razão maior, ela precisa ser estudada, avaliada e refletida. Eu particularmente uso uma frase
para mim mesmo e para outras pessoas também, que fala assim: o prazer é menor do que o prejuízo. Eu coloquei na minha vida e na vida das pessoas que estão ao meu redor, eu aprendi isso com outras pessoas, dizendo: olha, quando você tiver alguma coisa que é proibida, e essa situação proibida se achegar até você, chegar até a sua mente, você precisa repetir isso todos os dias. O prazer é menor do que o prejuízo. Então eu quero te lembrar, querido, que eu não sei qual é a razão maior que o proibido encontrou na sua mente. Mas uma coisa é certa: o prazer é menor do que o prejuízo. Então, por que é necessário ter uma mudança, um novo rumo, uma nova história? Exatamente porque o prazer é menor do que o prejuízo. Então, eu gostaria que você mudasse de vida, sabe por quê? Não por causa do prazer, porque o prazer vai continuar sendo prazer. Normalmente, tudo aquilo que é proibido dá prazer. Eu me lembro, lá no início do meu ministério, eu conheci uma pessoa que era diabética, um senhorzinho de idade que era diabético, e ele não podia comer doces. E na reunião, lá na igreja que eu era pastor, ainda auxiliar, toda terça-feira à tarde tinha uma reunião de oração. E essa reunião de oração, na verdade, era uma reunião de oração, mas tinha um segundo objetivo. O segundo objetivo era que os velhinhos da igreja se reuniam uma vez por mês para comemorar os aniversariantes do mês. E ali, meu querido, naquela terça-feira às 15h, muitas e muitas vezes eu preguei ali naquele culto, e quantas vezes teve lanches e mais lanches cheios de doce. Coca-Cola e outras coisas mais, só doce, torta doce, bolo doce, tudo doce. Mas a quantidade de pessoas que tinham diabetes, mas naquele dia, naquela hora, eles faziam do proibido o seu prazer. Então, talvez você esteja imaginando: o pastor está falando sobre poder, sobre dinheiro, sobre sexo. Não, eu estou falando sobre coisas simples, coisas que vão prejudicar a sua vida, como, por exemplo, açúcar. Açúcar, para quem é diabético ou para pré-diabéticos, é como se fosse um veneno. Então você tem que tomar cuidado, porque tudo aquilo que é proibido, se você executa, tem uma razão maior. E normalmente essa razão maior, ela está ligada intimamente ao prazer. Mas eu quero te lembrar e quero que você guarde essa frase que me foi ensinada uma vez e eu estou repassando a você: o prazer é menor do que o prejuízo. Então tome uma decisão na sua vida, não por causa do prazer, porque o prazer vai continuar sendo prazer, mas o prejuízo, ele vai ser muito maior. Então pare de executar essa situação, não por causa do prazer, mas por causa do prejuízo. E você vai ver que a sua vida vai ficar mais equilibrada. Para nós finalizarmos, o último pensamento que a gente pode destacar com relação ao proibido, e esse poder que ele tem sobre nós, é que o proibido normalmente ele tem poder sobre nós quando a nossa liberdade ignora a lei do amor. Isso mesmo, quando a nossa liberdade ignora a lei do amor. Pastor, o amor tem lei? Sim, o amor tem lei. E qual é a lei do amor? A palavra de Deus fala, em vários textos sobre o amor, mas Jesus Cristo deixou os mandamentos baseados em Deuteronômio, lá no Velho Testamento, que já falava sobre isso, que nós deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. O que é uma lei? Uma lei é algo que é dito por alguém que tem autoridade para dizer que é errado, ou que é certo, ou que tem direito, ou que tem autoridade, ou que pode fazer ou não pode fazer. Uma lei, ela norteia um comportamento, um pensamento, uma reflexão sobre um ato. No Brasil nós temos muitas leis. Mas por que temos tantas leis? Porque o Brasil é feito de pessoas muito diferentes.
Então, o nosso Congresso Nacional tem que discutir leis suficientes para poder atender não a totalidade da sociedade, mas a maioria deles, porque o Brasil é muito diferente. São pessoas extremamente diferentes, em regiões diferentes, um país enorme. As leis, elas não conseguem cumprir na sua totalidade, mas na maioria das pessoas ela consegue nortear de tempos em tempos, elas têm que ser revistas e observadas se estão atendendo à necessidade da sociedade. Então, eu quero pedir a você que na sua liberdade tenha atenção com o proibido, porque a sua liberdade, se não estiver ligada à lei do amor, o proibido será recorrente. O proibido sempre será executado, sempre será feito, sempre será avante. E não importa se o proibido vai impactar a vida do outro, porque se não houver amor, você não vai deixar de fazer aquilo que é proibido. Então talvez você seja diabético e os seus filhos falam assim, não coma doce, você vai lá e come. Você talvez tenha um problema de saúde respiratório e a sua família fala assim, não fume, aí você vai lá e fuma. E outras coisas mais. Agora nós estamos nessa situação de pandemia, todo mundo está usando máscara, tem decretos municipais falando sobre máscara. Aí o cara entra no supermercado e quer entrar no supermercado sem máscara. Se ele está sozinho na rua, no meio de ninguém, até que é compreensível. Mas no meio, na igreja, no mercado, onde tem muita gente, ele tem que botar máscara. Mas ele quer fazer aquilo que é proibido. Mas por que quer? Porque falta amor. Então a sua liberdade, ela está vinculada, precisa estar vinculada à lei do amor. O amor a Deus, o amor a si mesmo, o amor ao próximo. Hoje então nós vimos rapidamente sobre o proibido. Por que o proibido te atrai? O proibido nos atrai primeiramente porque é plantado, regado e colhido na sua vida, na sua família, no seu ambiente. O proibido nos atrai porque encontrou abrigo na nossa mente e no nosso estilo de vida. O proibido nos atrai porque fugimos normalmente daquilo que é proibido e não nos sujeitamos ao Senhor, e isso causa problemas, porque não há como resistir ao diabo se nós fugirmos daquilo que é proibido. Mas você não tem que encarar o proibido sozinho, você tem que encarar o proibido sujeitando-se ao Senhor. E aí você vai ter força para vencer as tentações, vai ter força para vencer aquilo que é considerado proibido, não pela sua família, mas por Deus. O proibido nos atrai porque ele encontrou uma razão maior para ser mantido. O proibido nos atrai porque tem uma razão maior, normalmente está ligada ao prazer. E eu quero lembrar você aquela frase que eu te falei lá no início. O prazer é menor do que o prejuízo. Pense nisso, reflita sobre isso. E a última coisa que a gente pode pensar, o proibido nos atrai quando a nossa liberdade ignora a lei do amor. Meu amado, quero que você tenha forças para vencer aquilo que é proibido. Normalmente aquilo que é proibido é o que nos atrai, é aquilo que mexe com a gente, é aquilo que atrai a nossa carne, a nossa mente. Se deixar solto a coisa vai ser complicada, mas eu quero te pedir, cuidado com o proibido, porque normalmente aquilo que é proibido nos atrai. E, voltando, o prazer é menor do que o prejuízo. Se sujeite ao Senhor e Ele cuidará de você e dará toda a capacidade para você vencer esses desafios. Vamos juntos? Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor forças para superar as coisas que nós pensamos e sabemos que são proibidas pelo Senhor, mas que a nossa carne, o nosso desejo, a nossa mente, ela impacta e quer executar essa situação que é proibida, mas que você tem que se sujeitar ao Senhor. E o Senhor, baseado no Espírito Santo de Deus, vai te convencer e te ajudar a sair dessa situação. Vamos juntos? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua graça e misericórdia. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. E, ó Senhor, quantas coisas nós
temos visto que pela Tua palavra batem de frente com os nossos costumes. Às vezes fomos ensinados pela nossa família, pelos nossos pais, pelas pessoas, Senhor, que nos cercam, que é tudo normal, é tudo válido. Mas a Tua palavra, ao aceitarmos a Cristo, nos ensina que nem tudo é normal e nem tudo é válido ou liberado. Eu te clamo, Senhor, dê forças aos Teus servos, porque eles muitas vezes foram ensinados pelas próprias famílias a viver em situações que não compensam ser relatadas, porque estão vinculadas a pecados. Senhor, vê que a Tua misericórdia sobre eles, para que eles possam vencer dia após dia essas tentações sequenciais, esses problemas sequenciais, essas situações proibidas sequenciais que já fazem parte da mente, dos costumes, da vida, da rotina, da agenda. Ó Senhor, vê que a Tua misericórdia sobre todos nós, para que possamos vencer diariamente aquilo que é proibido e que nos atrai, aquilo que é proibido e que chama atenção, aquilo que é proibido e que fica em nossa mente, aquilo que é proibido e que não faz bem a longo prazo. Vai dar um prazer momentâneo, mas não fará bem a longo prazo, porque o prazer é menor que o prejuízo. Pega a Tua misericórdia sobre nós, abençoa a nossa vida, a nossa casa, dá-nos livramentos. Em nome de Jesus amado. Amém. Amém, queridos? Então vamos juntos nessa empreitada, dia após dia, vivendo no Senhor, vai dar tudo certo. Siga em frente, se sujeite ao Senhor, não faça como Adão e Eva, faça como os homens fiéis da palavra, que eles se sujeitaram ao Senhor, tiveram as mesmas tentações que eu e você temos, mas eles venceram essas tentações e venceram aquilo que é proibido, exatamente porque eles se sujeitaram ao Senhor e oraram e pediram misericórdia, pediram força e sabedoria para vencer aquilo que é proibido, mas que chama a sua atenção. Pode ser algo grande, pode ser algo médio, pode ser algo pequeno, pode ser algo simples, mas algo que é proibido sempre chama a atenção. Deus te abençoe e te guarde e faça você vencedor mediante as situações que para você são proibidas. Deus te abençoe. Felicidades.